E já que a gente está falando tanto dele, né, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele inclusive ameaçou desistir de tentar intermediar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, caso não haja indícios concretos de avanços nas negociações. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, durante uma visita a Paris nesta sexta-feira. Segundo o secretário, não haverá insistência de Trump no assunto por semanas ou meses. Caso não exista viabilidade real de progresso, porque o governo tem outras prioridades. Então, eles realmente querem desistir caso não avance com as tratativas. A declaração, inclusive, foi feita após uma reunião de Rubio com autoridades europeias e representantes do governo ucraniano. Fabrício. David, ontem, agora me falha exatamente a data, os Estados Unidos assinaram junto da Ucrânia o Pacto de Intenção para a Exploração de Minerais lá, que é o acordo de minerais que era considerado fundamental para o Trump, para que ele pudesse, os Estados Unidos, mediar esse acordo de cessar-fogo entre os dois países. Aqui é uma questão econômica muito importante para os Estados Unidos. O mercado de minerais, a oferta de minerais no solo ucraniano é enorme para os Estados Unidos, que buscam isso em outros lugares. Na Groenlândia, por exemplo. Não é à toa que o Trump está de olho lá na Groenlândia. Os minerais são muito importantes, principalmente para que eles não caiam nas mãos da China, que é o maior rival do Trump. Mas quando a gente fala aqui de diplomacia, de balanço, de equilíbrio de poder, me parece que a Casa Branca está tomando agora um choque de realidade, porque o Trump chega ao poder, volta ao poder agora em 2025, achando que ele tinha o Vladimir Putin na mão. Mas o que a gente está vendo aqui é exatamente o contrário. É o Vladimir Putin que tem o Donald Trump na mão. Então, esse acordo de cessar-fogo, a Ucrânia está desesperada por um cessar-fogo. A Rússia também quer um cessar-fogo. Mas a Rússia descobriu que ela consegue caminhar sem o cessar-fogo. A economia russa cresceu nos últimos 3 anos desde que a guerra começou, porque eles conseguiram se aliar à China, porque eles conseguiram expandir o mercado e o comércio com a China. Isso deu muita força para a Rússia, mesmo com todas as sanções ocidentais. Então, esse cenário para o Trump, para a Casa Branca em geral, mediar esse conflito, tentar chegar a um acordo de paz, uma trégua, por menor que seja, não é tão simples quanto parece. E aí, todas aquelas falas que vinham da época da campanha, quando eu for eleito eu acabo com a guerra em 24 horas. Não é assim tão fácil. Se fosse fácil, o Biden teria feito, né? Que não era assim o presidente mais habilidoso diplomaticamente, vamos dizer assim. A equipe dele não tinha essa habilidade toda. E a realidade é muito mais dura do que o Trump prometeu na campanha. Ele está vendo isso agora. Houve ali uma tentativa de negociação, mas aí um começa a impor uma exigência de um lado, o outro impõe do outro, e uma hora acontece isso que aparentemente é o que está acontecendo. O Trump vai ficar de saco cheio, vai falar, isso aqui não é para mim, não preciso disso, essa discussão não é urgente. E, de fato, a realidade é por aí. É um processo muito lento, porque a Rússia tem as suas garantias. A Ucrânia não tem as suas garantias, embora a Europa esteja ajudando. Mas a gente fica num cenário parecido com uma Guerra Fria, né? Porque, de um lado, você tem a Ucrânia protegida, resguardada pela Europa com armamentos, não o suficiente para combater a Rússia. Do outro lado, a Rússia resguardada financeiramente pela China, então ela não precisa mais desse apoio americano. O que a gente vê é o primeiro retrocesso do Donald Trump, tá? Porque ele foi contundente na campanha política, dizendo que iria acabar com essa guerra entre Ucrânia e os Estados Unidos e também entre Hamas e o povo de Israel. Nós estamos aí há mais de 100 dias do governo, né? E ele até agora fez uma fumaça ali, brincou um pouquinho, falou, se mostrou e agora parece que está recuando diante de uma promessa. Parece que o fator econômico do país é muito mais interessante para ele do que se meter nesses assuntos geopolíticos, sobretudo com a guerra, porque depende, como você bem disse aqui, Fabrício, não depende só dele, né? Nós estamos vendo uma economia onde tem o poder da canetada. E para acabar com uma guerra, ele precisa de um compliance, ele precisa de outras pessoas. Ele está vendo agora que não depende só dele. A gente pode falar que ele foi infeliz em dizer que ia acabar com a guerra? Não, porque quem acreditou acabou votando nele também. Mas como sendo o homem mais poderoso do mundo, estando na cadeira mais poderosa do mundo, eu creio que se ele, de fato, observar a guerra e tentar acabar com ela, ele pode fazer um barulho ainda maior. Não acabar literalmente, porque não depende dele, mas ele pode sim atrapalhar.
Até porque, ou ajudar, né? Até porque o poder bélico dos Estados Unidos é gigantesco e o financiamento também é importante, né, Bellucci? Não, pois é, me parece que ele está bem colocado nesse ponto de polarizar com o Vladimir Putin, deixar a Europa sob influência russa, querer mais as Américas. Mas essa questão do Trump mostra bem a diferença entre campanha e mandato. Na campanha, quem é oposição argumenta que vai resolver todos os problemas de forma bastante rápida e depois, com o mandato, a bigorna da realidade, você acaba tendo que adaptar o seu discurso. E ainda mais no caso do Trump, que ele pauta muito a mídia, né? Todo dia tem uma notícia nova do Trump, até parece que ele está muito mais tempo do que ele está há poucos meses, né? No mandato é importante lembrar, ao contrário do Biden, que aparecia pouco, dava poucos discursos, o Trump gosta de falar, usar a mídia para dar recados. Agora, essa cobrança dos Estados Unidos me parece muito mais um movimento político no sentido de, para a Ucrânia e especialmente a Rússia, acelerarem as tratativas para que se celebre logo a paz. A Ucrânia é a que vai mais perder nesse sentido. É importante lembrar que a Rússia já fez movimentos de anexação da Ucrânia, como a Crimeia, sob a gestão do Obama, e ficou por isso mesmo. E agora essa situação está muito, muito pior. O Zelensky também se especula que está colaborando muito para a guerra. É importante lembrar que os Estados Unidos fornecem muitas armas, ele vende muitas armas para a Ucrânia. Então você tem lobby ali nos Estados Unidos para que a guerra continue, a indústria armamentista continue vendendo. Um dos maiores mercados do mundo é a indústria de armas. Então, no próprio Estados Unidos, legalmente, você tem pessoas fazendo lobby para, não, deixa a guerra lá, é importante que a indústria, que bateu o recorde, inclusive, de vendas no ano passado, valor histórico na indústria armamentista americana. Então, você tem toda essa questão e os Estados Unidos não vai sair, como o Trump colocou, de mãos abanando. Ele quer os tais minerais, os minérios, enfim, e a Ucrânia é riquíssima nesse sentido. Só quem vai perder é a Ucrânia e o povo ucraniano, infelizmente. Mas é interessante esse poder que ele tem de pautar realmente a imprensa. Eu me lembro, por exemplo, do Biden, um pouquinho antes de deixar o mandato, né, quando ele foi questionado sobre a questão do acordo, se seria mérito dele ou... o Fabrício deve lembrar disso. Sim, ou do quem era o pai Trump. do acordo, Quem que era o pai do acordo. Israel e Hamas, né? Aí ele só saiu meio que assim, aí deu aquela risadinha. Exatamente. Tipo assim, você tá brincando, né? Lembra disso? No fim das contas, parece que é um acordo esse entre Israel e Hamas. Foi uma história de proveta, né? Porque a gente olha assim hoje e como a coisa acabou regredindo, ninguém mais quer essa paternidade, né? O pai anônimo. Mas entre... Estados Unidos e Ucrânia, a gente vê que esse processo todo de paz que o Trump tentou conduzir nesses primeiros 88 dias de governo, parece que foi muito mais, foi um processo muito turbulento. E isso atrapalha tudo. Para que a gente chegue a uma paz duradoura ali na região, uma coisa vai ser essencial: uma coesão entre Estados Unidos e Europa. E isso não há no momento. O Trump fez muitas falas polêmicas, aquela discussão entre ele, J.D. Vance e o Zelensky lá na Casa Branca não pegou nem um pouco bem, e a ideia de que a Rússia pode acabar ficando com o território ucraniano é algo que soa muito mal para os ouvidos dos europeus. Eu lembro também daquela questão do Trump falando que iria criar uma Riviera ali na faixa de Gaza. Então, assim, fala bastante, né, Rodolfo? Que isso, o Trump falou demais. Ele publicou nas redes sociais aquele vídeo com inteligência artificial. Porque ele tá com o Vladimir Putin tomando ali sei lá o nome daquela bebida lá. Com o Netanyahu tomando uma marguerita. Com o Benjamin Netanyahu tomando marguerita, com uma estátua de 30 metros folhada em ouro dele, sabe? Falou demais e fez pouco em relação a esse assunto. Bellucci? E você vê como o Trump tem isso que a gente colocou, o exagero no discurso, e depois a prática acaba sendo um pouco diferente. Mas, como eu disse, me parece que tem muita gente nos Estados Unidos com interesse na manutenção da guerra. O ponto positivo nessa história do Trump, se pode colocar assim, é de ele pressionar mais a Europa para resolver, já que o conflito ocorre na Europa. E a questão do Trump foi nesse sentido: Europa, por favor, se coçem, porque o conflito está no quintal de vocês há alguns anos e nada acontece. Foi aí que a Europa começou a se mexer, mas você também observa na União Europeia uma carência de um grande representante da União Europeia. Ela é essa burocracia sem rosto, essa faceless bureaucracy da Europa, que tem aqui a União Europeia. Tá, mas quem que é o líder da União Europeia? A Inglaterra, o Reino Unido saiu. Quem que é? O Macron, é o da Alemanha. Não há uma clareza, há uma busca por protagonismo. A própria Giorgia Meloni chegou a dar uma declaração de que a sede da União Europeia devia ser em Roma, não em Bruxelas, afastada. Enfim, assim, a Europa está buscando esse protagonismo nesse mundo. China, Rússia, Estados Unidos, a Europa está ficando para trás.